Vamos lá. Olá, eu sou. Opa! Olá, eu sou o Cão Coelho. Estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje, mais uma segunda-feira, começando mais um programa já. Já acabou a greve, já voltou as aulas tudo normal, pelo menos aqui em Moura da Fumaça. Para fora do país, aí para Bahia, para lá, a gente eu já não sei mais nada. Então agora já começando aqui de baixo, começando pelo futebol catarinense, começando pelo Joinville. O Joinville com mais uma derrota, bem próximo de cair para a quarta divisão do futebol brasileiro mesmo. Bem próximo de ir para a Série D. Perdeu para o Luverdense por 2-0 fora de casa. O Joinville com mais uma apresentação muito ruim mesmo, não jogou quase nada. Aos 66 minutos de partida tomou um gol e depois, 11 minutos depois, aos 77 minutos, sofreu mais um gol e ele decretou o resultado da partida. Esse final de semana tivemos como uma especulação que o Criciúma vai voltar a jogar bem, possa se reconstruir novamente. O Criciúma venceu lá em Florianópolis o time do Avaí por 1-0. Já temos alguém, Helian? Abraço para o Reginaldo Rodrigues. Abraço para o Beto Madeira. Abraço para a Dayana Oliveira. Abraço para a Cristiane Fernandes. E abraço para a Denise Natalini. Então agora já voltando para cá, continuando o futebol catarinense, continuando no Criciúma contra o Avaí. O gol do Criciúma foi marcado de pênalti pelo José Carlos, que vinha sendo bastante criticado pela torcida, e depois na entrevista dele continuou provocando a torcida, e aí ficou, que era para ser só lua de mel, tá bem próximo de ser cada vez pior ainda. Não por causa que ele vem atuando dentro de campo, ele vinha sendo um dos melhores do Criciúma, sim, sempre buscando o jogo, fazendo as finalizações do time. Só que sempre depois da entrevista ele vai lá e prejudica mais dentro do time, deixando a torcida mais contra o clube ainda. Agora, voltando para continuando o futebol catarinense, o Criciúma que joga amanhã contra o Paysandu, só que aí joga em casa. O Criciúma, se vencer, pode até sair da zona de rebaixamento, só que não depende só dele, depende de mais alguns resultados ainda. Já o Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa. O Avaí tá lá na parte de cima da tabela, se vencer já pode continuar, entrar no G4, continuar lá na parte de cima. O Sampaio Corrêa precisa vencer, porque o time do Sampaio também não vem muito bem. Se continuar perdendo, vai continuar cada vez caindo mais ainda na tabela. O Criciúma está bem próximo de anunciar um atacante do Paysandu, o Cassiano. Ele é o vice-artilheiro no Brasil esse ano com 20 gols. Ele vem sendo muito bem mesmo, vem jogando muito bem lá no time do Paysandu. Ele já teve uma passagem em 2013 aqui em Criciúma, não foi muito bem, em 12 jogos não marcou nenhum gol, só teve 660 minutos dentro de campo. Não foi muito bem, não deixou muitas saudades. Agora, ele é um dos artilheiros do Brasil e possa estar voltando para o Criciúma novamente. O Criciúma está precisando de um atacante mesmo. O Zé Carlos vem jogando um pouco bem sim, só que nada fora do normal também. O Figueirense já enfrenta o Londrina, o Figueirense que joga hoje, já que o Figueirense folgou um bom tempinho aí e hoje joga contra o Londrina. Figueirense que vem um pouco bem também no futebol brasileiro, vem subindo cada vez mais na tabela na Série B. Talvez ano que vem ele possa estar de volta no futebol na elite do futebol brasileiro na Série A. Já tem mais alguém aí, Ralian? Abraço para Eloy Sellinger. Abraço para Vanilza Coral. E abraço para Landa Bordignon.
Agora, dia 5 indo para o futebol nacional. Hoje acontece o sorteio da Libertadores no pote 1, que é praticamente dominado pelos brasileiros, já que no pote 1 vai todos os líderes de seus grupos. Tem o Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Santos, Atlético Nacional da Colômbia, Libertad do Paraguai e River Plate da Argentina. Já no pote 2, que são os segundo colocados, que ficam, por isso, pote 2, o primeiro pega o segundo, por isso pote 1 e pote 2. No pote 2 temos o único brasileiro que é o Flamengo, que é o único brasileiro que classificou e se classificou em segundo. O resto ou foi eliminado, que é o caso da Chapecoense e o caso do Vasco. E depois, como classificado em segundo, só tivemos o time do Vasco, o time do Flamengo. Além dele também teve o Cerro Porteño do Paraguai, Colo-Colo do Chile, Atlético e Tucumã da Argentina. Lembrando que a Argentina praticamente domina o pote 2 da Libertadores. Os brasileiros dominaram a primeira colocação e os argentinos dominam a segunda colocação. O Racing da Argentina, o Estudiantes da Argentina, Independente da Argentina e o Boca Juniors da Argentina. A chance de um brasileiro aí pegar o Colo-Colo ou o Cerro Porteño é quase que impossível. Os times que pegar vão ter mais sorte com certeza, por causa que os times argentinos têm sempre um pouco de disputa a mais por causa do Brasil e Argentina. Então a sorte dos brasileiros ou é pegar o Colo-Colo ou é pegar o Cerro Porteño. Se pegar o Flamengo é mais pedreira ainda também. Agora, continuando o futebol nacional, indo para as notícias, depois indo para os resultados da rodada. O Guto Ferreira foi demitido do time do Bahia depois da derrota para o Grêmio. O Guto Ferreira que vinha muito bem, tinha 60% de aproveitamento e não era para ser demitido agora do time do Bahia. O Guto Ferreira teve 33 jogos, conquistou 18 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Foi muito bem no clube com 60% de aproveitamento. Só que veio sendo bastante criticado nesse ano por causa não conseguia muito bons resultados no Campeonato Brasileiro. Ele classificou na Copa do Brasil praticamente, fez 3-0 no Vasco em casa, na verdade, classificou na Sul-Americana e agora estava no Z4 do Brasileiro e o time foi lá e demitiu o Guto Ferreira. Foi mais demitido por causa da pressão da torcida, com certeza. Agora, já continuando o futebol nacional, o Marcos Guilherme explicou a sua saída do time do São Paulo. Ele falou que não envolve só ele, mas e nem o Atlético Paranaense do São Paulo, mas envolve mais clubes fora do país e no país também que querem a contratação dele e ofereceram mais do São Paulo. O São Paulo ofereceu 2 milhões de euros por 50% de direitos do atleta. Foi só isso que ofereceram e o Atlético Paranaense quer 3 milhões e meio de euros por pelo menos 50% de direitos do atleta. O treinador já começou a dança de cadeira no futebol brasileiro, teve mais um treinador demitido. O Zé Ricardo foi demitido do time do Vasco, ficou um pouquinho a mais que 9 meses no clube, agora vinha de uma pressão também e já foi demitido no time do Vasco, não vinha batendo em ninguém, não vinha ganhando de time algum. E depois, em seu Twitter, ele até explicou que o desgaste já tinha chegado. Ele também já não aguentava mais treinar o time do Vasco. Já temos mais alguém, Ralho? Abraço para o Gilberto Garcia. Abraço para Vanderlei Guizunandi. Abraço para o Led Pereira. Abraço para Andressa Santos. Só lembrando que toda sexta-feira, já que essa sexta-feira... Só lembrando que agora que me lembrei também, sexta-feira não vai ter o programa por causa que o Ryan, que cuida aqui do som, essas coisas do tipo, imagem também, ele não vai poder vir, ele vai estar em médico, por isso não vai ter o programa sexta-feira. Mas o sorteio vai ter sim, por causa que ele vai chegar depois, vai chegar lá pelas 3h40, por aí, e no sorteio vai ser feito no programa do Beto Madeira. Depois no finalzinho a gente faz o sorteio da caneca no programa do Beto. E também lembrando que quem querer participar do sorteio da caneca do programa, que acontece toda sexta-feira, é só comentar, eu quero participar. A caneca tá até aqui do lado. Eu tô ali relendo pra ver se tá certinho. Essa aqui, ó. Ela é sorteada toda sexta-feira. Depois no finalzinho do programa, Beto Madeira vem aqui sortear também. Só que como eu expliquei para você, sexta-feira não tem programa. E também a seleção foi mudada, não vai ser sexta-feira. A última seleção, que é o Japão, vai ser na quarta-feira, então. Então, quarta-feira encerra as seleções da Copa do Mundo e já acaba tudo, já que na outra semana depois já começa a Copa do Mundo também. Então, quem querer participar do sorteio, é só comentar, eu quero participar. Só isso mesmo.
Agora, outra notícia também no futebol brasileiro, o Love ficou mais distante do Flamengo. O Flamengo que estava negociando ele antes de ser o diretor de futebol sai do clube, agora ele saiu e o time não quer mais negociar. O time do Besiktas também saiu fora, já que não quer receber tão pouco pelo Wagner Love, ele quer um preço um pouco a mais. E o Flamengo também saiu fora por causa do alto salário do Wagner Love, ele estava pedindo muito dinheiro para vir jogar aqui. Lembrando que o Flamengo está atrás de outro centroavante por causa que o Guerreiro não vai mais jogar pelo Flamengo, já que ele só vai jogar a Copa do Mundo, depois rescinde seu contrato com o Flamengo, já que acaba em agosto, e aí fica muito bom para os clubes brasileiros. Quem querer contratar ele é uma muito boa mesmo contratação, já que é um baita de centroavante. O Guerreiro só vai jogar a Copa do Mundo, depois tem que cumprir mais uns 10, 9 meses de suspensão. Já que já cumpriu alguns meses, tem que cumprir mais ainda. Ele tem que chegar no total de 14 meses sem jogar futebol, mais de um ano e 2 meses. Depois ele pode assinar contrato contra o clube, tudo normal. Mas ele vai ter que ficar esse tempo todo sem jogar futebol. Sem jogar futebol profissional, vamos dizer assim. Agora já indo para as rodadas do Campeonato Brasileiro, a nona rodada já do Campeonato Brasileiro, tivemos resultados muito bons, bastante gols nessa rodada. Começando pelo Atlético Mineiro e Chapecoense, que acabou 3-3. Atlético Mineiro abriu 2-0, com a Chapecoense com um a menos, já que o Leandro Pereira, mais conhecido como Leandro Banana, foi expulso aos 20 minutos de partida. Ele fez um gol e depois ele ainda foi expulso. Não vi o lance, não vi o jogo ainda, mas depois vou ver ali se merecia ser expulso ou não. Depois o time da Chapecoense empatou 2-2. Desculpa, deu uma travada aqui. Empatou 2-2, virou para 3-2 e depois o Atlético Mineiro empatou por 3-3. O jogo foi um baita de jogo mesmo, com 6 gols, assim que é bom ver uma partida com bastantes gols. Agora, bem ao contrário da Chapecoense e do Atlético Mineiro, foi o Internacional Sport, que não tem muito o que falar, já a partida acabou 0-0. O Vasco perdeu novamente, perdeu para o time do Botafogo, e foi essa derrota que foi a ocasião do Zé Ricardo ser demitido do clube também. O time do Botafogo venceu por 2-1 o time do Vasco, abriu 2-0 com gol de Igor Rabelo e Chiesa, e depois o time do Vasco até diminuiu com o gol do Andrei, um baita de um golaço. O time do Palmeiras venceu o São Paulo em casa por 3-1 e já foi a 7ª partida entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Todas as 7 vitórias para o lado do Palmeiras e toda a partida teve mais de 3 gols no clássico, no Choque Rei, mantendo a média do Palmeiras aí de 3,5, quase 4 gols por partida no Allianz Parque contra o time do São Paulo. O América Mineiro venceu também de virada o time do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense saiu na frente com o Thiago Carleto, depois levou a virada para o time do América Mineiro, que foi comandado pelo Serginho que marcou 2 gols e quem botou ele no cartola também se deu muito bem. A partida acabou 3-1 para o América Mineiro lá em Belo Horizonte. O Bahia perdeu para o Grêmio por 2-0. O Grêmio que não foi muito bem na partida também, só que quando o Grêmio chega, praticamente, vamos dizer assim, gol. O ataque vem vendo um grande momento e o meio campo também. E a derrota foi o que fez o Guto Ferreira também ser demitido do cargo de técnico do Bahia. O grande jogo da rodada foi Flamengo e Corinthians, foi o jogo que eu assisti também. O Corinthians que fez uma partida horrível, ficava até ruim de ver o time do Corinthians jogar dentro de campo, já que não atacava. Não chegava no gol do Flamengo, quando chegava não levava muito perigo. O time do Pedrinho, não, o Pedrinho, jogador do Corinthians que comandou o time do Corinthians a partida inteira. O Corinthians melhorou depois da entrada do Roger, depois que o Jadson saiu de campo, o Corinthians melhorou um pouco mais. Teve um pouco mais de ofensividade, mas nada demais também. No segundo tempo, depois uma baita na defesa do Walter, depois do chute do Paquetá, o Viseu pegou o rebote na falha do Mantuan de marcação e fez 1-0, decretou o final da partida. O Flamengo é líder com 20 pontos, depois vem Grêmio com 16 e Cruzeiro também com 16 pontos. A última partida, a penúltima, vamos dizer assim, o Santos venceu o Vitória por 5-2. O destaque da partida foi o Rodrigo, que marcou seu primeiro hat-trick como profissional. Marcou 3 gols na partida. Em 30 minutos, ele marcou 3 gols. E aí já deu a vitória para o time do Santos logo no primeiro tempo. Depois, o Neilton diminuiu, mas a partida acabou mesmo. Foi 5-2 para o time do Santos, que deu um pouquinho mais de moral para o Jair Ventura e também para o time. Já temos mais alguém, Helena?
Abraço para Raquel Soares. Raquel Soares, que ela mesmo estava me falando fazia um bom tempo. Que ela tentava vir aqui no programa, só que toda vez que ela entrava, ou a internet não ajudava um pouco, ou ela esquecia e não conseguia entrar. Então a Raquel agora também já está participando do sorteio. Só lembrando também que toda sexta-feira ocorre o sorteio dessa caneca aqui, a caneca do programa. Já foi sorteada 3 vezes. Um ganhador foi o Luiz Fernando da semana passada, outro foi o Robson Luiz, que joga no Industrial, e a primeira ganhadora foi a Eliane, ou Elaine, agora me esqueci, que é que mora lá no centro, que cuida do ginásio de esporte do centro. Mais alguém? Abraço para Valdemir Bento. Abraço para o Agnaldo de Oliveira. Abraço para Mário Manuel Souza. Abraço para o Léo Cardoso. E abraço para o Fernando Teixeira. Só lembrando, quem querer ainda participar do sorteio, que vai acontecer na sexta-feira, não no programa, porque o programa sexta-feira foi cancelado, não vai haver por causa que eu já expliquei o motivo ali para vocês. E daí o sorteio vai ser feito no programa do Beto Madeira, que é às 4 da tarde, né, Ralha? O Beto Madeira que tem o programa que é na segunda tarde. O programa do Beto aqui é segunda tarde, quinta e sexta. Segunda, quinta e sexta tarde. E então terça e quarta é de manhã. Então daqui a pouco já tem um programa do Beto também, às 4, por aí. Aí pela média desse horário é mesmo. E hoje tem a última partida que encerra a rodada, que é o clube do Fluminense contra o time do Paraná. O Paraná joga em casa e o Fluminense joga fora de casa. O Fluminense que não vai poder contar com o Pedro por causa de sua lesão. E agora, no meio de semana, vai haver outra rodada do Campeonato Brasileiro, que é São Paulo Inter, Vitória Chapecoense, Botafogo Ceará, Sport Atlético Paranaense, Corinthians Santos, um dos clássicos da rodada aí, um dos maiores clássicos aí do futebol brasileiro, não em requisito de história, por causa que o time do História é muito maior que o time do Corinthians, se for ver aí para trás, tem bem mais título e muita mais história mesmo. O Corinthians é mais time de momento. Se for olhar antigamente, o Corinthians não tem muitos títulos, só a partir ali de 2010 se pode contar mesmo a história do Corinthians. O Grêmio, a Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, Paraná e Bahia, Fluminense e Flamengo, outro clássico, o Fla-Flu, que pode, dependendo do resultado de hoje, se o Fluminense ganhar, pode ser até líder já na próxima rodada do clube do Fluminense. E o último, América Mineiro e Atlético Mineiro, o clássico lá de Minas também. Lembrando que não é só Atlético Mineiro e Cruzeiro que é o clássico lá de Minas Gerais. Também tem América Mineiro e o time do Atlético Mineiro. Agora já indo pro futebol internacional, saindo do futebol nacional, uma coisa bem triste também para quem gosta do Sané é que ele vai ficar fora da Copa do Mundo. O Ló, que é o treinador do... acho que é Ló, esqueci o nome do treinador da Alemanha. Ele não quis levar o Sané, que fez uma baita uma temporada pelo clube do Manchester City. O cara é muito rápido mesmo, finaliza bem, fez sua melhor temporada desde que saiu lá do Schalke 04. Desde o começo de sua carreira também foi a melhor temporada do Sané como profissional, só que o treinador não quis levar ele lá para a Copa do Mundo e ele ficou fora. Ao invés dele, levou o Brandt do Bayer Leverkusen. Ele não quis levar o Sané, levou o Brandt lá do Bayer Leverkusen. Eu levaria o Sané sem dúvida mesmo. O Brasil teve um amistoso às 11 horas da manhã contra a Croácia no domingo, venceu por 2-0, teve a volta do Neymar no segundo tempo, fez um dos gols mais bonitos de sua carreira, na minha opinião, sem dúvida. No meio de 3 defensores ele conseguiu driblar e depois numa paulada que não tinha como o goleiro pegar, não teve culpa mesmo, abriu o placar por 1-0. Depois o Brasil até ampliou para 2-0, o Firmino fez gol de cavadinha em seu estádio, mesmo estádio do Liverpool, e tá um pouco à frente do Gabriel Jesus, sim. Tá vivendo o melhor momento, deveria ser titular agora do time do Brasil no lugar do Gabriel Jesus, só que como é o esquema tático do Tite, ele escolhe lá certinho, e mais o Gabriel Jesus encaixa melhor sim no esquema da seleção brasileira hoje, que é um esquema um pouquinho mais rápido. No segundo tempo, o Tite fez o que muitos brasileiros estavam pedindo, que era recuar o Coutinho para o meio campo e botar o Neymar na ponta. Daí ficar com o William, Gabriel Jesus e Neymar no ataque, e depois ficar ali somente com o Coutinho, Casemiro e o Paulinho no meio campo. Depois, para entrar o Neymar, ele tirou o Fernandinho e botou o Neymar lá no ataque. O Fred, também da seleção brasileira, ele vai ser anunciado no United já nas próximas horas ou nos próximos dias. Já a transferência foi concluída por 55 milhões de libras. Na Inglaterra é libras, não euros. Dá mais de 200 milhões de reais
vai ser uma das maiores transferências dessa janela de transferência, não no futebol mundial. O Fred que fica na mesma transferência que o Fabinho, o volante do Mônaco também brasileiro, só que não foi para a Copa do Mundo. O Marlon, zagueiro, saiu do Fluminense, estava no Barcelona, foi emprestado lá para um time francês, agora está bem próximo de ir para o time do West Ham por empréstimo também por empréstimo do time do Barcelona. Já temos mais alguém, Ralha? Abraço para Magali Silva. Abraço para Caetano Almeida. Abraço para Renato e Gabriel. Só lembrando que na sexta-feira, toda sexta-feira, ocorre um sorteio aqui da caneca aqui no programa. E quem querer participar, é só comentar: eu quero participar. A caneca é essa aqui mesmo, já mostrei para vocês, mas lá que tem gente chegando agora, essa aqui é a caneca. Na sexta-feira, lembrando quem está chegando agora, não vai ter o programa, vai ser o sorteio vai ocorrer no programa do Beto Madeira, já que sexta-feira o Ryan tem médico, essas coisas, e por isso não vai poder haver o programa. E a seleção também foi mudada para quarta-feira, que é a última seleção, que é a seleção do Japão. Então hoje é a seleção da Colômbia, a penúltima seleção de tudo, já da último grupo da Copa do Mundo também, já que semana que vem já estreia a Copa do Mundo, acho que é lá para quinta-feira, estreia com Rússia e Arábia Saudita no primeiro jogo da Copa do Mundo. E a seleção de hoje é a Colômbia, o Ryan vai contar um pouco da história e um pouco da economia do país também. Vamos lá, Ryan? Só lembrando, quem não comentou ainda para participar, é bem fácil, é só comentar: eu quero participar, já vai estar participando do sorteio na sexta-feira. Na caneca tem todos os patrocinadores aqui do programa, tem o da Lenix Facção, da Dai Adesivos, o da Santiner e também o do Bar do Divino. Agora sim, só esperar o Ryan mudar ele para ele, bem rapidinho ali. Abraço para Júlia Melo Rebouças. E abraço para o Inácio Della Vedova. Nome meio complicado, às vezes dá um trava-língua assim. Só esperar o Rally aqui, tá arrumando ali as coisas. Opa. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos agora ao país de hoje. É a Colômbia. Então, vamos lá. A região que hoje compõe a Colômbia era habitada por índios até o final do século XV, quando chegaram os espanhóis. Os movimentos de independência tiveram início no século XVIII. Em 1821 foi formada a Gran Colômbia, que era constituída pelos atuais países Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, que eram liderados por Simón Bolívar. Lentamente os países foram se separando até que em 1903 tornaram-se 4 países. Por aproximadamente um século, o poder da Gran Colômbia dividiu-se entre os partidos conservador e liberal, e a rivalidade entre eles desencadeou uma guerra civil. Já no ano de 1948, houve o assassinato de um líder liberal, que gerou distúrbios em Bogotá, atual capital da Colômbia, que se espalharam pelo país, resultando em milhares de mortes. Com isso, tanto os liberais quanto os conservadores decidiram fazer um compartilhamento do poder. No entanto, os ex-combatentes liberais instituíram as Forças Armadas da Colômbia em 1964. Nos anos seguintes foram fundadas outras organizações, como o Exército de Libertação Nacional, o ELN, e o Movimento Revolucionário 19 de Abril, o M19, o que resultou na expansão da Guerra Civil. Na década de 80 começou uma vasta produção de cocaína. A Colômbia atualmente é responsável por 79% da produção mundial de cocaína. Os principais produtos agropecuários produzidos são o café, flores, arroz, banana, milho, tabaco e feijão. Os principais produtos industrializados produzidos são tecidos, alimentos processados, calçados e bebidas. E os principais produtos exportados são petróleo, café, carvão e níquel. Só isso para o Ryan mudar agora aqui. Agora sim. Só lembrando que o Ryan tá falando um pouco enrolado, às vezes ele segura aqui. Ele já explicou o programa passado. Por causa do que, Ryan? Explica aí o que sua mãe sempre te falou e tu fez, Ryan. Como? Paralisia de Bell. Então, só explicando mais fácil. Paralisia de um lado do rosto. Por quê? Agora escuta sua mãe, como ela sempre falou, não tome banho no quente, depois vai pro frio. Só que o Ralha pode acontecer com ele, pode acontecer comigo. Saiu do box quente e nem saiu do banheiro, só foi pro outro lado do box, tava frio, pegou um vento gelado e já... o forro tava aberto, já deu um problema ali, agora ele fica meio coisado aqui, fica com o lado da... fica... O outro lado,
O lado que fica assim é um lado bom e o outro daí ele não consegue mexer, por isso ele fala meio coisado, assim, meio torto, e às vezes fala um pouco fã, ele não consegue nem falar palavras com letra P, ele tem um pouco de dificuldade, então por isso ele segura aqui. Tem como é que aquele ator lá que fala que ficou parecido, Ralho? O ator lá do. Personagem? Diana Rex. Ó, tem um lado da cara todo queimado aqui, daí por isso ele falou que ficou um pouco parecido. Agora eu fugi um pouquinho do assunto, indo pro futebol, a seleção colombiana. Seleção colombiana que estreou com a sua primeira partida no futebol internacional, a primeira partida oficial, foi em 1934 contra a seleção do México. Ela perdeu por 3-1, e aí foi sua primeira partida. Não tem vídeo nenhum daquele tempo, ninguém sabe nada de como foi o gol, quem é que jogava, é tudo um pouco escondido. Agora já continua a seleção colombiana que teve seu título mais importante em 2001 na Copa América, que foi sediada em seu país mesmo, lá na Colômbia mesmo. Ela também obteve um vice do campeonato em 1975 e 3 terceiros lugares, 1987, 1993 e 1995. Não da Copa América, mas de outros campeonatos, pode ser da Olimpíadas, essas coisas do tipo. E um quarto lugar também em 2004, que aí provavelmente deve ter sido da Olimpíada, algo do tipo. A seleção colombiana que disputou a Copa do Mundo 14 vezes e sua melhor campanha foi justamente na Copa aqui do Brasil em 2014, onde ela conseguiu um quinto lugar. Depois do terceiro e quarto, ela foi teve a melhor colocação, foi em quinto lugar, a melhor seleção eliminada nas quartas de finais. Ela teve uma baita de uma campanha, eliminou o Uruguai, passou de um grupo não muito difícil também, foi a surpresa, foi a zebra da Copa do Mundo. Ela foi depois eliminada já nas quartas de finais justo para a seleção brasileira, perdeu por 2-1, onde teve aquele lance lá do Davi Luiz que fez um gol de falta com o lado do pé, bateu de chapa, falta, bateu forte. Também teve o lance que tirou o Neymar da Copa, onde o Zuniga tirou ele. Então a seleção colombiana também teve o artilheiro da Copa do Mundo passada, foi o Ramos Rodrigues, que na minha opinião foi o melhor da Copa do Mundo, só que o prêmio foi dado para a vice-seleção campeã mundial naquela ocasião, foi a seleção argentina, que foi para o Lionel Messi. O jogador que mais participou com a camisa da seleção colombiana foi o Carlos Valderrama, que muitos conhecem justamente por causa de seu cabelo. Ele também jogava muito bem, só que mais conhecido também por causa de seu cabelo. Opa, agora veio uma vontade de espirrar, quase espirrei, mas já voltando aqui. O maior artilheiro da história da seleção colombiana é o Falcão, que muitos conhecem aí, não é aquele que joga lá no Mônaco, joga muito bem mesmo. E atualmente também joga pela seleção colombiana, vai para essa Copa do Mundo sim. Mais alguém, olha? Abraço para o Felipe Rodrigues. Abraço para Chile Martins Tomé. E abraço para Angela Maria. Então, essa daí foi a seleção colombiana de hoje, foi o programa de hoje. Quarta-feira tem a última seleção, que é a seleção do Japão, já encerrando tudo em Copa do Mundo. E depois, na outra semana, provavelmente, eu posso ver outra coisa para botar no lugar da seleção, porque senão ficaria um pouco sem graça também só ficar falando, e também não saber um pouco da curiosidade também. Então, espero vocês aqui quarta-feira novamente, às 3 horas da tarde. Tchau.